Bom, gente, então continuando aqui a nossa atividade de hoje, a gente segue na oficina de escrita criativa, certo? Vamos usar um pouquinho de elementos da palestra sobre a alegoria da caverna, mas a ideia é trazer para vocês alguns recursos para você escrever. Basicamente é isso. Então a primeira coisa que eu recomendo é que você tenha um caderno ou uma folha de papel, lápis e caneta, certo? Basicamente você vai precisar disso para a oficina de escrita. E a primeira coisa que você vai fazer é um personagem. Como que você vai criar esse personagem? Muitas vezes a gente fala assim, cria um personagem. E a pessoa vai lá e fala assim, uma mulher de 30 anos, vestida com um vestido e ela gosta muito de escrever no blog. Criou um personagem. Mas a gente vai criar de uma forma um pouco diferente. Você vai olhar ao seu redor, aí no ambiente que você estiver, seja na sua casa, onde você estiver, e você vai escolher um objeto desse ambiente. Eu já fiz isso e eu escolhi este objeto aqui, que é um relógio, certo? Você vai pegar esse relógio, o objeto que você escolheu, e você vai escrever no seu caderno, primeiro, o que ele é. Então, no meu caso, eu vou escrever simplesmente relógio, certo? Mas agora você vai observar o objeto que você tem em mãos e você vai colocar as qualidades desse objeto. No meu caso, eu vou pensar aqui quais são as qualidades desse relógio. Eu vou pensar assim, antigo. A cor dele, que cor é essa? Vinho. Ele tem uma certa curvatura. Eu vou escrever assim, curvo. Ele tem ponteiros, tem números. Eu vou escrever assim, números, por exemplo. E você vai e coloca assim umas 10 qualidades desse seu objeto. Depois você vai retornar para a lista que você fez e você vai criar o seu personagem a partir desses elementos. Só para a gente apimentar um pouquinho a situação, certo? Então eu já sei até o que eu vou criar. O meu personagem vai ser um avô de... Deixa eu pegar um número aqui. Vou pegar 2 números aqui. 64 anos, tá bom? 64 anos. Que gosta de usar boina, né? Esse relógio parece que tem um chapéuzinho. Gosta de usar boina. E tem os ombros levemente curvados. Então eu já criei um personagem que a princípio, hoje quando eu saí de casa, eu não pensei que eu fosse criar um personagem desses. Entende? Isso para você variar um pouco. A gente passa muito batido nas coisas que a gente vê habitualmente. E a filosofia justamente tem isso também, lembrando da alegoria da caverna. Vamos olhar um pouco mais para o que nós temos em mãos e criar a partir dessas, de tanta coisa que a gente tem. Então eu criei um personagem, você aí na sua casa faça esse exercício. Escolha um objeto e crie um personagem com esses elementos do objeto que você escolheu. Tenho certeza que daqui a uns 10 minutinhos todos vocês já têm um personagem novo criado, ok? Depois que você criou o personagem, você vai fazer o seguinte, você vai escolher um dos 5 estágios da alegoria da caverna. Lembra dos 5 estágios? O primeiro estágio é a caverna propriamente dita. Mas você não vai pensar que tem prisioneiros lá dentro, nada disso. Você vai simplesmente se ater ao ambiente. O segundo é uma fogueira, pessoas à volta de uma fogueira, algo assim, o ambiente é o ambiente da fogueira. O terceiro é o ambiente ou da noite ou dos reflexos, certo? O quarto é o ambiente dos seres reais, ou seja, do dia, o quarto ambiente. E o quinto ambiente seria o sol propriamente dito, tá bom? O outro seria a caverna novamente. Então você tem aí 5 ambientes diferentes, caverna, fogueira, reflexo ou noite, dia e sol, tá bom?
E você vai fazer esse personagem que você criou, independente de quem ele for, você vai fazer esse personagem chegando neste ambiente escolhido, em um dos 5, certo? E o que ele vê lá? Então é um exercício de descrição. Você vai, põe esse personagem, o primeiro exercício do personagem foi de criação de personagem. Agora esse segundo exercício vai ser de descrevendo o ambiente, tá? E a ideia é que você escreva então mais ou menos uma página sobre isso, como é esse ambiente que você vê, na verdade que o seu personagem está vendo, o que ele sente desse ambiente, o que ele tem para conversar lá, tem gente lá? Quem está lá dentro daquele ambiente? Tá? E você pode também usar técnicas do exercício anterior. Por exemplo, vou pegar esse vasinho de flor aqui, que foi algo que eu escolhi também do nosso ambiente. Ele vai me sugerir algumas ideias. Vamos supor que eu tenha colocado o meu avô de 64 anos no ambiente de fora da caverna. E ele vai ver as coisas fora da caverna, ou seja, ele vai ver as flores, os frutos, as árvores. Com esse vasinho pequeno, eu já tenho uma ideia melhor de uma consistência de folha para que eu possa descrever no meu ambiente, certo? Essa folha é mais durinha, por exemplo. Ou a cor dessa flor, o formato da flor, ela tem um formato mais triangular. Então, use elementos que você tem para, vamos dizer assim, aprimorar a sua descrição, tá bom? E o que acontece com esse seu personagem naquele ambiente que você escolheu e como ele é, tá? Então, esses 2 exercícios você pode fazer e você pode depois também compartilhar aqui com a gente. Eu vou ter o maior prazer em ler e depois em aprofundar com vocês essa oficina, tá bom? Eu trouxe aqui também algumas dicas de leitura para vocês também se aventurarem. Esse texto que a gente leu da Alegoria da Caverna, eu peguei desse livro, Textos Básicos de Filosofia, do Danilo Marcondes. É uma coletânea de textos de filosofia para quem quiser começar a ler filosofia, tá? Então, quem quiser começar, pode começar por esse livro. Ele tem dos pré-socráticos a Wittgenstein, ou seja, é bastante coisa de filosofia, e é um recorte muito bem feito, tá bom? Ele tenta deixar o texto mais na íntegra para você começar a ler. Quem quiser também trocar uma ideia comigo sobre isso, pode entrar em contato. Trouxe aqui o texto que eu citei, do Pavitra, certo? Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, uma outra leitura que eu recomendo. Trouxe um livro do Walter Benjamin, Obras Escolhidas, volume 1, Walter Benjamin, um filósofo do começo do século XX, e ele traz nesse livro algumas leituras sobre o narrador, sobre o conceito de história, também bastante interessante para esse momento. E um último, que se chama Marcel Proust, é um romancista francês do começo do século XX, e que também traz algumas, vamos dizer assim, uma narrativa extensa, mas bastante bonito também sobre essa procura e descoberta do si e dos caminhos da memória. Tá bom? Acho que era isso por hoje. E agradeço e espero o retorno de vocês com os textos.